E aí, galera do Se Liga, a gente está começando mais um programa aqui. Você é super bem-vindo, se prepare, porque hoje a gente vai estar aqui, ó, deixa eu ver ali, ó, tecido, slackline, o negócio tá tenso. Olha, gente, tem muita coisa pra gente ver hoje e viver aqui. Eu tô no Circo Voador, na Lapa, no Rio de Janeiro, e vocês de casa vai ver eu vou colocar o meu produtor para fazer algumas coisas. Tem até a participação de Samuel Rodrigues hoje no programa. Gente, o programa hoje tá top. E você é meu convidado especial para estar acompanhando e vamos compartilhar tudo aquilo que eu vivi e aprendi. Eu quero compartilhar com você. Sabe por quê? Porque aqui é a galera do Se Liga. A gente está aqui sempre plugado em tudo que está acontecendo e tentando entender. Cada ponto, cada coisa pode nos dar uma lição. Ah, e lembre-se, o Se Liga tá no Instagram e você pode nos seguir lá e ficar por dentro dos bastidores do que acontece, além de saber das novidades que estão rolando por aí. Já é? Olha, gente, o programa tá começando, então se liga! Gente, entrar nessa aventura da acrobacia aqui no Circo Voador não é mole, não. Tem aquecimento, tem exercício, aí tem várias modalidades, slackline, tecido, tem o trapézio, tem muita coisa pra gente fazer hoje. Mas primeira coisa que a professora colocou a gente para fazer foi para aquecer. Movimentos diferentes envolvendo o corpo inteiro. Não tem como você alongar só as pernas para fazer isso. Você tem que alongar tudo. Você tem que estar todo pronto. Qualquer coisa que você não alongue vai fazer diferença no final. Olha só os exercícios que a gente fez. Olha só os exercícios que a gente fez só para aquecer. Deitar no chão, rolar, flexão, abdominal. Depois teve movimento com os braços, com as pernas. Tudo isso a gente andando em sincronia. Às vezes a gente, tem que fazer exercícios que a gente não está tão acostumado. Teve um que tinha que esticar a perna, fazer quase que aquela abertura de perna que só os grandes artistas fazem. Pois é, daí. Isso daí eu tentei fazer. Não foi lá aquelas coisas. Mas enfim, né? Como é que eu vou conseguir fazer um negócio assim do nada? E mesmo se eu passasse, pelo menos, eu acho que eu ia conseguir fazer isso em 3 ou 4 sexta-feira treinando, sexta-feira santa. Mais ou menos, 4 anos treinando isso aí para conseguir. Mas, gente, isso tudo me faz ver a importância de aquecer, de se preparar, de estar bem ajustado, aquecido. Às vezes a gente entra numa guerra e quer partir para cima do negócio. É igual fazer uma prova de concurso sem ter se preparado. Como é que você quer fazer o Enem no final do ano se você não foi para um preparatório, se você não estudou, se você não buscou informações, se você não procurou um bom colégio para se preparar ou estudar sozinho, se não definiu as suas estratégias de estudo? Como é que a gente vai conseguir assimilar tanta coisa sem aproveitar esse tempo que a gente tem agora para absorver todo esse material? Não dá. Como é que eu vou conseguir andar no slackline ou fazer o tecido se eu não alonguei o corpo? É igual quando a gente começa uma academia, a gente sempre fala, né? Segunda-feira eu vou entrar na academia, eu vou começar a dieta, vou mudar minha vida. Aí vai pra academia, mas não alonga. Começa levantando peso, fazendo supino, trapézio, fazendo um monte de coisa. No outro dia, tá tudo dolorido. Porque não aqueceu antes, nem alongou depois. Essas preparações são fundamentais pra gente. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, ele passou aquele tempo inteiro, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Ele foi tentado, não caiu, resistiu. Depois dali, ele foi lá para poder dar início ao ministério dele. Olha que interessante, 33 anos. Ele levou 33 anos para começar a cumprir o chamado que ele tinha. Ele já era o Filho de Deus, ele já tinha uma missão, mas 33 anos foi o que ele levou. Perdão, 30 anos. Com 30 anos ele começou, com 33 anos ele foi crucificado. 30 anos ele se preparou para poder cumprir o ministério. Ele levou 30 anos para cumprir o ministério em 3 anos. É basicamente 10 vezes mais o tempo de preparação do que o tempo que ele cumpriu o chamado dele aqui. Isso prova pra gente que não dá para se preparar de uma hora para outra.
Não dá para você querer dar um passo mais largo que as suas pernas. Você precisa aquecer. E como é que a gente aquece na vida espiritual? A gente aquece quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se lança, quando a gente absorve. Às vezes a gente está num momento de tranquilidade na vida e a gente já começa a deixar de lado a palavra, já não vai à igreja, já não ora, porque está tudo bem. Mas quando a coisa começa a apertar, a gente corre desesperado para conseguir achar a saída. Esse é o momento em que a gente devia estar forte, mas a gente está fraco, porque a gente parou de alimentar o espírito, a alma. E quando vem a tormenta, a tempestade, às vezes não dá tempo de correr atrás do guarda-chuva ou da capa de chuva. Às vezes a gente nem comprou a capa de chuva e já está querendo colocá-la. É preciso a gente se preparar para cada situação da vida. Olha, aqui tem os exercícios de tecido. Existe um fato na Bíblia que é muito interessante, me chama muita atenção. De todos os tecidos usados, preste muita atenção naquela parte em que José, ele tinha os irmãos dele e ele recebeu uma túnica colorida. Os irmãos tinham as túnicas deles, mas é aquela cor padrão, normal. Tudo que tinha cor na época era mais valioso. Talvez era a túnica um pouco mais cara, dava um pouco mais de trabalho para achar, para fazer, para encontrar. Ele tinha uma túnica colorida, todo mundo ficou com inveja. E aí eu te pergunto, será que alguém da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho ou da sua igreja não tem uma túnica colorida que você inveja também? Você quer o ministério daquela pessoa, você quer o lugar daquela pessoa no seu trabalho, você quer a liberdade que seu irmão tem ou que alguém dos seus amigos tem? A gente precisa parar de agir como os irmãos de José, querendo a túnica do outro, querendo o que o outro tem. Seja grato por aquilo que você tem. Use a sua túnica. Ela é única, ela é sua, ela é para você. Você tem coisas que ninguém mais tem. Por que então querer o que os outros têm? Ah, Anderson, mas eu vejo alguém com um carro novo, poxa, eu também tenho vontade de ter um carro novo, ok? Tenha vontade de ter o seu carro novo. Mas deixe que os outros tenham as coisas dos outros. Porque Deus ele tem algo especial para você. Única e exclusivamente para você. Para o outro, a túnica colorida do outro é do outro. Os irmãos José tiveram tanta inveja que o venderam como escravo e você já conhece a história. Talvez você olhe assim, mas depois eles reencontraram José. Mas aquele período que eles ficaram sem José não foram felizes. Às vezes, quando a gente quer aquilo que é do outro, a gente pensa que quando conquistar ou quando tiver aquilo, alcançar aquilo, vamos ser felizes. Na verdade, esse período todo, a gente não vai estar vivendo a nossa vida, vai estar tentando viver a vida do outro. Então, fica ligado nisso. Gente, uma coisa que a gente vai fazer aqui é o slackline. Aquela corda, né, que a gente anda em cima e tem gente que consegue pular do nada, senta, deita, levanta. Cara, quando coloca o pé naquilo, o negócio balança tanto, fica tão bombo, que você tem a sensação de que não vai conseguir. Por quê, hein? Por que é tão difícil se manter firme no slackline? Eu andei perguntando o pessoal que treina que tem que olhar para o foco, um ponto e esvaziar a cabeça. Olha que interessante. Você olha para frente e esvazia a cabeça para andar no slackline. Para nada te distrair e você, assim, viver aquele momento, aquela situação. Não é fácil não, hein? As tentativas que eu fiz, olha, rapaz, foi difícil. Ainda bem que o cara que estava ali me ajudando, o José, estava ali, ó, me dando a mão para poder eu não cair, porque o negócio é pauleira. Porém, esvaziando a cabeça e olhando para o foco, a gente consegue. Será que é por isso que a Bíblia fala com Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Será que para a gente não se desviar, a gente tem que esvaziar a cabeça? Mas é esvaziar a cabeça das coisas desse mundo, das dúvidas que temos, das coisas que as pessoas falam, das incertezas que vêm ao amanhecer? Será que esvaziar a cabeça é deixar de lado qualquer teoria dita por homens e olhar apenas para aquela palavra que Deus falou? Será que a gente faz isso na nossa vida? Porque quando a gente tem um foco,
e a gente esvazia a cabeça, a gente consegue. A gente consegue andar até no slackline, que não é fácil, como eu falei. Mas e nas situações que você enfrenta no dia a dia? E quando você precisa dar uma virada na sua vida? Você quer controlar a sua situação financeira, mas se você não esvaziar a cabeça, ou seja, se você não parar de ficar comprando de tudo, como é que vai adiantar? Como é que você vai conseguir resolver? Você tem aquela vontade de se manter firme com Deus. Você quer ir à igreja, você quer buscar a Deus, você quer se fortalecer, mas você sempre cai, você sempre tropeça, você sempre se envolve em algum conflito, alguma confusão e você percebe, caramba, eu não consigo, tem sempre um vício ali te puxando. Será que não está na hora de você focar, olhar para a palavra e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, esvaziando a cabeça? Eu fico pensando em Senaqueribe, quando Senaqueribe foi ao encontro de Ezequias. Senaqueribe era o rei da Síria e ele queria acabar com Ezequias. Escreveu uma carta de afronta para Ezequias. Ezequias, naquele momento, ele se abalou. Já pensou você receber uma afronta, receber uma carta de demissão ou de... Você tem a sua casa e você recebe uma carta de despejo? Já pensou você ficar recebendo cobrança do banco? O imposto de renda está chegando e você não tem como pagar? Enfim, tem tanta coisa que chega na nossa casa. Uma pessoa, seu filho, sua esposa, seu marido, fala uma coisa para você que fala assim, nossa, parece uma carta de afronta isso. Ezequias subiu no slackline naquela hora. Ele podia ter ficado bambo. Ele podia ter caído. Mas Ezequias fez uma coisa. Ezequias pegou um pano de saco, tirou as roupas de rei e colocou aquele pano de saco como prova de humilhação. Deus, eu me humilho diante de ti. E Tiago diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ela vos exalte. Ezequias fez isso. E dessa forma, Deus mudou a situação de Ezequias. Às vezes, no momento em que a gente recebe as cartas de afronta, a gente treme na base e cai, porque a gente esquece de olhar para o foco, esvaziar a cabeça das coisas que esse mundo diz e olhar apenas para a palavra, para aquilo que Deus tem para você. Eu creio que Deus já falou com você muitas coisas. Eu tenho certeza que se você parar e buscar na tua memória aquilo que te traz esperança, certamente muita coisa Ele já falou com você. E por que o seu foco está na dificuldade que você enfrenta e não na solução que Ele te deu? Josué precisava meditar na palavra dia e noite, ou seja, manter o foco dele na palavra e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O slackline podia balançar, mas Josué mantinha-se firme. O slackline podia balançar, as cartas de afronta de Senaqueribe podiam chegar, mas Ezequias se manteve firme. É isso que a gente precisa fazer. Gente, outra coisa que chama a atenção aqui é o tecido. Cara, subir no tecido, aquela técnica de você envolver a perna no tecido, fazer do seu pé a base para o outro pé pisar, segurar o tecido e você subir, depende de você, só de você, de mais ninguém. Que barato, né? E olhando assim, a galera faz com tanta facilidade, com tanta leveza, mas no final, ou melhor, nos bastidores, é técnica, pura técnica. E ali, é destreza, é treino, mas depende de você. Depende de você colocar o teu pé, envolver o tecido e depois botar o outro e aí estica a perna. Tem coisas que dependem só da gente, né? Só depende de você, só depende de mim. Não adianta querer culpar o outro. Às vezes a gente culpa a nossa família pela nossa tristeza ou a falta de oportunidade e condições. Às vezes a gente culpa a falta de grana para conseguir alguma coisa na vida. A gente culpa o governo, culpa a empresa, culpa o chefe, a gente culpa a nossa história. Mas no tecido, só depende de você para subir. E o tecido, claro. Mas o tecido é como se fosse a vida. Você tem a vida. Agora depende de você fazê-la valer a pena. Às vezes a gente perde a nossa vida porque a gente não quer se esforçar. Já parou para pensar nisso?
Se eu não quisesse envolver o tecido na perna, botar o pé, fazer o gancho, né, com os dedos e pisar com o outro pé, eu não ia sair do lugar, eu não ia subir. Se eu não quisesse ter esforço, eu não ia sair do lugar. Nada na vida é sem esforço. Nada. Tudo na vida é difícil, gente. Até quando você pensa assim, mas fulano lá, aquele jogador de futebol, ou o filho dele tem dinheiro, né, tem tudo, é tudo muito fácil. Às vezes é fácil pela questão financeira, mas ele tem as lutas dele. É que a gente costuma achar que todo mundo tem a vida fácil e só a gente tem a vida difícil. E a gente acha que a nossa vida é difícil por culpa dos outros. Mas não tem nada a ver isso. Cada um tem suas dificuldades. Cada um tem seu calo no pé. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade na nossa vida, tudo fica diferente. Falando em tecido, você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Eu já falei dela algumas vezes aqui no Se Liga. Ela podia falar que a multidão podia ter ajudado ela a chegar até Jesus. E se ela soubesse daquele camarada que veio pelo telhado e abriram um buraco e os amigos dele levaram ele até Jesus para ele ser curado? Ela podia falar assim, poxa, nem amigos eu tenho. Mas ela não fez isso. Ela mergulhou no meio da multidão e foi. Tem coisas que dependiam dela. Ela procurou os médicos não podiam ajudar. Você já pediu ajuda a tantas pessoas, mas está na hora de você levantar a cabeça dessa depressão. Depressão não é uma coisa que você acorda e fala assim, acabou, não vou mais ficar triste. Não, é uma coisa que tem que ser tratada, tem que ser observada, tem que ser cuidada. Não a depressão, mas você, para ser livre disso. Mas está em um momento na vida que a gente tem que acordar. Desperta! Para de dizer que você não tem condições no trabalho e cai dentro dos estudos. Faz a diferença para você, em você. Se a empresa que você trabalha não valorizar isso, você está enriquecendo você mesmo. E uma hora você vai receber esse valor. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é fato. Agora, depende de você. Dependeu daquela mulher chegar até Jesus para ser curada. Dependeu só dela. Não dependeu só de você para ter um relacionamento? Não dependeu de você nascer? Se você nasceu de parto normal, não foi você se esforçando ali? Sua mãe fazendo força também? Você que é mãe, não foi você que precisou passar os 9 meses? Não adiantava pedir ajuda de ninguém. Só você podia fazer isso. Não é você, pai, que trabalha o mês inteiro para conseguir trazer o sustento para dentro de casa? Ou você, mãe, que rala todos os dias para conseguir ter o salário e pagar tudo? Adianta pedir alguma coisa a alguém? Não, porque é você. A vida espiritual também depende de você. Você quer largar, você quer parar, você quer mudar alguma coisa na sua vida, só depende de você. Então, acredite. Acredite que Deus olha para você e sabe que você é mais que vencedor. Acredite também que Deus está do seu lado até a consumação dos séculos. Acredite que você vai vencer tudo isso, mas você precisa fazer a sua parte, crer e agir, porque a fé sem obras é morta. Agir, ação, não é dar na cara de ninguém, porque nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é também querer resolver os problemas como se fosse Deus, mas é fazer a sua parte, ir lá e se reconciliar, ir lá e perdoar, ir lá e mudar a sua estratégia, a sua atitude, tirar essa cara emburrada e dar um sorriso, parar de fechar a mão e estender a mão, fazer a diferença. Essa é a sua parte. E quando você faz isso, é como se você estivesse colocando seu pé sobre o tecido e esticando a perna, se levantando, chegando ao topo. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós. Esse é o maior direito que a vida pode nos dar. Nós podemos conseguir chegar lá.
Galera, como eu falei com vocês, eu tô aqui no Circo Voador para uma aula de acrobacia e a Maralina, a professora que acabou comigo, pelo menos. Sério? Pois é, eu achava que era um pouquinho mais leve. Eu pensei que eu só ia chegar aqui e ficar no tecido, mas não. De boa, né? Pois ia chegar, é, ia fazer rapaz, tudo. ia vir descendo, rolando aquele negócio, né? Nem me se pendurar direito. Eu nem pedi pra você fazer isso. Não, nem por favor. Nem ousei. Mas e aí, você já tá há quanto tempo fazendo isso aqui? Então, faço isso já tem uns 15 anos, mais ou menos. Nossa, é um tempasso, hein? É. Uhum. E, logicamente, que você já fez várias outras modalidades, outras atividades, mas qual é o grande requisito, né, para fazer acrobacia? Então, eu acho que o grande requisito para fazer qualquer coisa que você queira na vida é você querer, né? Assim, eu tenho alunos que chegam aqui sem saber fazer nada, nunca fizeram nada na vida e conseguem fazer. E tem alunos que já fizeram várias outras práticas esportivas e que chegam aqui e se dão muito bem também. Isso é muito relativo. Eu acho que o mais importante é você querer, né? Ter dificuldade, é claro que você vai ter dificuldade, afinal de contas é uma coisa que você nunca fez na vida. E qualquer coisa que você nunca fez na vida, o primeiro momento, ele assusta, né, no início, assusta, né? É claro. Mas homem, mulher, adolescente, uma pessoa de 50 anos, pode fazer? Já tive alunos de 60 anos. Caraca. Já tive alunos porque eu não dou aula pra criança, mas já tive alunas de 8 anos que chegava aqui e botava geral no chinelo, assim. Todo mundo ficava assim, como assim, sabe? Então, assim, eu acho que é muito de você querer, né? Afinal de contas, não trabalha só uma coisa, um agrupamento muscular, a gente trabalha tudo. Eu percebi, né, que né? tinha músculos que eu nem sabia que existia no meu corpo. A gente trabalha as pernas, o abdômen, os braços e o psicológico, né? Porque também não é só a força física, tá muito na questão do você querer, assim. Tem o medo, o desafio. Então, quando você fica de cabeça pra baixo, você perde a noção de lateralidade, quem é direito, quem é esquerdo, né? Você fica meio confuso. Embora tem gente que perde essa lateralidade em pé, normal, né? Exatamente. Fala, entra à esquerda, bota a seda à direita. Imagina de cabeça pra Pois baixo. é. E aí que você tem que usar a força, ao mesmo tempo o equilíbrio, controlar sua respiração, o seu medo, tá desafiando, tá se desafiando, né? Então, assim, são muitas coisas pra pensar ao mesmo tempo. É verdade. Então, é um trabalho que realmente é bem completo. É desafiador e é muito completo. Agora, pra ter aula aqui, quais são os dias, horários? A gente tem aula de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta, de 10 ao meio-dia. E às terças e quintas a gente também tem horário da tarde de 2 às 4. E pode vir fazer uma aula experimental quando quiser. A aula experimental é gratuita. Legal. E é muito maravilhoso. Tá de prova, né? Olha, gostou? Muito bom. Foi bom? Parabéns. Obrigada. Parabéns pela aula, parabéns pela turma. A galera muito boa. Me recebeu super bem, que às vezes a gente chega num lugar novo e a galera fica assim, né? Muitas meninas, né, trabalhando. Então, você tem um auxiliar também, né, que é o José, que me ajudou no slackline ali, que senão não ia conseguir também. Parabéns por tudo. Obrigada. Vocês arrebentam. Obrigado por ter recebido a gente, tá? Gente, olha, pra gente, antes de encerrar o nosso programa, fomos desafiados. E todo desafio é bom, né? O desafio mexe com a gente, o desafio instiga a gente. Fomos desafiados, o Vitor Hugo e eu, a subir no tecido eu acho que é carpado o nome. É quando a gente levanta as pernas e sobe sentado. Olha, o José, que é o auxiliar da Maralina, conseguiu. Tranquilo, parecia moleza. Quando eu fui tentar, rapaz, deu ruim, hein? Difícil. O braço não ia, as pernas caíam, olha, tudo fora do contexto. Porque desafio é porque é um pouquinho mais difícil. Ela fez esse desafio com a gente, ela achava que a gente ia conseguir fazer, mas não tão bem, porque a gente não tem preparo. Mas tem uma coisa que a gente pode se sentir muito tranquilo, que é sobre as tentações. A palavra diz que nós não somos tentados mais do que podemos resistir, mais do que as nossas forças. Não vem tentação sobre nós, senão humanas. E às vezes a gente passa por umas tentações difíceis e a gente fala assim, puxa vida, eu não estou conseguindo, eu caí. Eu caí no cigarro, eu caí nas drogas, eu perdi a cabeça e fiz besteira, eu não resisti. Olha, todo mundo já passou por isso, mas eu vou ser sincero para você. A gente poderia ter resistido, porque a Bíblia diz, não vem tentação senão humana. É que às vezes o vício, ele toma
conta da gente de tal forma que parece que a gente não consegue se enxergar sem o vício. É como se você conhecesse alguém ou já tivesse o vício da bebida alcoólica e você não consegue mais se imaginar sem isso. Ah, tem gente que tem o vício do doce, não consegue viver sem um docinho. Não consegue se ver sem comer doce. Fala assim, eu não consigo, eu não resisto, não dá. Dá. Dá porque não vem tentação senão humana. Se a gente olhasse para essa palavra e reconhecesse o poder que ela tem, a gente veria que somos capazes de vencer. Na hora que a gente enfrenta um problema, quando a gente olha para isso e fala assim, não vem tentação senão humana, olha, pode bater no peito e falar, eu consigo. Eu consigo porque não vai vir nada além do que eu possa suportar. Meu, isso aqui é a melhor coisa que eu posso ver hoje, nesse momento, falar para você. Não tem como você ser tentado, passar por uma... mas é muito difícil, essa doença é muito séria, esse negócio do meu casamento, falta de grana, eu não estou suportando, eu vou fazer uma loucura. Cara, para, respira. Não vem tentação senão humana. Você consegue vencer. Isso é maravilhoso. É assim... traz alegria. Porque preste atenção numa coisa. Olha a moral que Deus está te dando. Você consegue vencer isso porque a tentação que está sobre a sua vida, o que você está passando, não é maior do que o que você pode suportar. Agora calcula comigo, matemática pura agora. Se essa tentação, se essa luta é muito difícil, é porque você ainda é mais forte do que ela. Nós temos um Deus de guerra e um Deus de vitória. Ele é de guerra e de vitória. Ele está com você na guerra, mas ele te dá a vitória. Ele está com você em todos os momentos. E no momento em que você reconhece, pede a ajuda dele, como a palavra diz que a sabedoria grita na rua querendo ensinar. Se pararmos para ouvir a palavra, nós vamos descobrir que somos mais fortes do que essas tentações. Nós conseguimos fazer o desafio, talvez não tão bom, porque esse desafio que a gente recebeu era um pouco maior do que o que a gente tem estrutura, porque a gente não tem treinado. Tem pessoas que treinam meses, anos e conseguem fazer. A gente com um dia, eu tinha noção que não ia conseguir fazer perfeito. Porém, eu sei que o que eu fiz era o possível que eu consegui fazer. Me esforcei, fiz o meu máximo. E ali eu fiz. Gente, você passa por lutas na sua vida, por dificuldades que todo mundo passa. Nas áreas mais curiosas possível. Talvez você financeiramente não tenha problema, mas com o seu casamento, com os seus filhos, e você fala assim, eu não estou aguentando, é muito pesado isso, é muito difícil para mim. E aí você pensa em desistir, deixar seu casamento, sair de casa, abandonar tudo, largar a igreja, largar o trabalho porque lá está uma confusão. Mas olha para essa palavra. Não vem sobre você tentação senão humana. Aquilo que o ser humano consegue passar, e bem próprio para você, porque você é diferente de mim, que é diferente do irmão que está do meu lado, diferente da pessoa que está do seu lado, se tem alguém com você assistindo ao Se Liga, cada um tem seu limite, e Deus respeita isso. Porque a palavra diz que Deus me teceu no ventre da minha mãe. Ele fez é como um tecido, não existe tecido que alinhava igual o outro. O tecido que alinhava aqui é diferente de qualquer outra parte, de qualquer outro tecido. Por isso, nós somos únicos. Únicos. O seu limite é diferente do seu irmão. E não vem tentação humana sobre você que você não consiga suportar. Você pode. Não se esqueça, porque em Deus nós somos mais que vencedores. Esse foi o Se Liga de hoje, gente. Eu quero agradecer muito a sua companhia e, olha, desejar a você um ótimo dia, um ótimo fim de dia, que Deus possa te ajudar bastante, que você possa pensar em tudo isso que a gente viveu aqui, viu aqui. Eu desejo tudo de bom para você. E olha, segue a gente no Instagram, fica por dentro do que acontece aqui no Se Liga, avisa a galera toda. Ah, e tem mais uma coisa, você quer participar de alguma gravação comigo? Então, basta seguir a gente no Instagram, entrar no direct, mandar uma mensagem que a gente vai fazer contato com você. Que tal, hein? Gente, obrigado. Se liguem.